disponível no System Online, certo? Então, para a gente poder diferenciar categoricamente a moral de ética, fica mais fácil a gente perceber, então, que a moral está ligada à ação humana, aquilo que eu desenvolvo mediante aos costumes. E a ética é a avaliação dessa ação ou o estudo dessa ação que está ligada aos costumes ou, portanto, ao comportamento humano. Então, o que significa dizer que eu não tenho moral ou que determinada pessoa não tem a moral em relação à execução de uma atividade mediante outra? Significa que aquela ação não é aceita ou não é compatível. Então, você não tem moral para falar algo de mim a partir do momento que essa sua ação fere um determinado costume. Só que ao longo da história, tá? A moral esteve suprimida pela ética. Então, quando a gente fala a respeito da moral e ética, sobressai o pensamento ético. Então, essa avaliação do comportamento. Eu preciso apagar porque eu preciso encher a lousa agora, certo? Alguém ainda está anotando? Não, então eu vou apagar. Perguntei, ninguém falou nada, portanto eu vou apagar. Aí vamos colocar assim, tá? A ética na antiguidade. A ética na antiguidade. Portanto, nós temos letra A no pensamento socrático. Professor, os pré-socráticos não estavam ligados a uma preocupação ética? Não. A preocupação dos pré-socráticos era investigar a origem da natureza ou a origem de todas as coisas. Então, a ética, a gente começa assim, ética socrática, tá? A ética socrática. Os primeiros elementos da ética são introduzidos por Sócrates, mas ele, ainda assim, ele não é o grande nome do pensamento ético, tá ok? A ética socrática está assim, buscar a constante, buscar a constante, ou buscar a constante. Não, não é buscar a constante, por favor. É busca, tá? Busca constante. Busca constante da compreensão humana. Ou seja, para Sócrates, compreensão humana. Para Sócrates, o elemento primordial era conhecer a ti mesmo, que fica a célebre frase atribuída a Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Ok? Depois, o grande nome do pensamento ético, tá? Na verdade, Platão não tem assim uma grande contribuição com o pensamento ético, por isso a gente passa para Aristóteles. Então vamos lá. Ética aristotélica, tá? A aristotélica. A ética de Aristóteles está ligada assim, ética mais política. Então, a ideia primordial é assim, a questão da polis e a questão do chikos. Então, para o pensamento ético aristotélico, a ética está associada à política, porque a polis vai simbolizar
a questão da cidade-estado, e Ticós vai salientar a questão do bem comum. Portanto, a ética aristotélica, estando ligada diretamente à política, é a busca da eudaimonia, tá? A busca da felicidade. Então, a ética de Aristóteles pressupõe a busca do bem comum para todos os indivíduos que compõem a sociedade. E esse bem comum levaria o indivíduo à eudaimonia ou eudemonia, ou propriamente chamado, tá, a felicidade, aceitando um colega que está pedindo para entrar, certo? Portanto, essas ideias estão ligadas diretamente ao pensamento de Aristóteles. Então, a ética socrática busca a busca constante da compreensão humana, a ética aristotélica, que está associada à política. Então, a ética e a política têm como objetivo principal a eudaimonia. Portanto, para Aristóteles, a ética busca, aliás, tá? É a ética, a vida ética é a é o objetivo das ações humanas. Portanto, o objetivo máximo dessas ações humanas é a felicidade, ou propriamente, como ele citou, chamado de eudaimonia. Então, lá na antiguidade, o pensamento clássico está fundamentado na chamada ética aristotélica. Influenciou o pensamento durante a Idade Média até o início da Idade Moderna. Com a Idade Moderna, a ética passa a ocupar outros preceitos que estão ligados à racionalidade do pensamento do homem. Então, a ética é o objetivo das ações humanas. Se a ética é o objetivo das ações humanas e a ética busca a eudaimonia ou a felicidade, então o objetivo das ações humanas é a felicidade, entende? Aí a gente continua ainda na antiguidade. Vamos poder citar a antiguidade? Sim, vamos colocar ainda como pensamento da antiguidade. Vamos colocar assim, tá? As filosofias, as chamadas filosofias helênicas, tá? Para as filosofias helênicas, opa, vamos lá corrigir, para as filosofias helênicas, o objetivo da ação humana, é a ataraxia. Ataraxia. Grava, por favor, tá? A ataraxia. Professor, o que seria a ataraxia? Vamos colocar aqui, então, aquilo que seria a chamada ataraxia. A gente coloca assim, tá? Imperturbabilidade da alma, ou seja, a tranquilidade, manter a tranquilidade do cidadão, manter a tranquilidade do ser humano, ou ainda chamada de paz de espírito. Paz de espírito.
Aqui a gente coloca alguns exemplos dessa ética na antiguidade, como o epicurismo, tá? Para o epicurismo, você deve manter o chamado prazer moderado. Isso pressupõe a ética epicurista, tá? A ética estoica ou a ética do estoicismo, que pressupõe, tá, uma vida virtuosa. Então, os primeiros elementos da ética na antiguidade estão ligados basicamente ao dia a dia, ao conviver do homem, ou à estrutura que se estabelece a compreensão desta ação do homem, certo? Isso lá na antiguidade. Então, pressupõe-se que a organização do pensamento ético evolui conforme o tempo e espaço, certo? Aí eu vou apagar aqui, que a gente coloca diretamente a ética, só para a gente ter uma visão geral a respeito da estrutura da ética, certo? Aqui, na antiguidade, a gente coloca assim, ética medieval. Ética medieval. E na chamada ética medieval, nós temos duas correntes, certo? Na ética medieval, nós temos a patrística e nós temos a chamada escolástica. O pensamento ético na patrística, que foi coordenado com o pensamento de Santo Agostinho, tá? A patrística, portanto, temos assim, a ética na patrística está ligada, tá? À busca a cidade de Deus. Portanto, para você viver uma vida essencialmente ética, coloca assim, uma vida ascética. O que significa buscar a cidade de Deus e buscar uma vida ascética? Significa abandonar a cidade dos homens, ou seja, abandonar o pecado e buscar a salvação em Deus. Mas como que eu vou buscar a salvação? Uma vida ascética. Então coloca assim, a negação do mundo terreno, tá ok? Ou seja, terreno. Você vai buscar uma vida mediante a graça de Deus, certo? Na escolástica, segundo São Tomás de Aquino, a ética está relacionada, ou seja, relaciona-se a ética em São Tomás de Aquino relaciona-se com a existência humana. Portanto, a ideia está ligada em compreender a ação de Deus, na vida do homem. Portanto, essa é a forma com a qual pensava-se a ética na estrutura
na estrutura do pensamento medieval. Aí nós vamos falar assim, a ética moderna. A ética moderna, tá ok? Aqui nós vamos ter alguns nomes de caráter fundamental, porque vocês sabem que na época moderna há uma transição de vários filósofos, de várias ideologias. Então, vamos colocar, a partir da Idade Moderna, vamos colocar assim, esse cara, primeiro, tá? Immanuel Kant. Então, a ética para Kant é a chamada ética deontológica, tá? Portanto, a ética baseada no dever. Eu creio que vai ficar bem fácil para você lembrar isso, porque quando a gente falava de Kant, a gente falava assim: você não gosta de estudar, mas estude principalmente porque é o seu dever. Então, a ética, chamada ética deontológica, baseada no seu dever. Portanto, você deve cumprir com o seu dever, portanto, você estabelece uma condição de ação ética ligada ao desenvolvimento das suas ações. Então, o grande pensamento na estrutura da ética moderna é Immanuel Kant, certo? Depois de Kant, nós podemos colocar a respeito desse camarada chamado Rousseau. Segundo Jean-Jacques Rousseau, a ética é uma ação coletiva exposta por meio da vontade geral. Então, para Jean-Jacques Rousseau, o elemento centrado na ação coletiva ou na base da chamada vontade geral. Para a gente poder antecipar ainda mais o pensamento, a gente vai colocar assim: no pensamento moderno, vai se preocupar com a questão acerca da ética e da moral. Por exemplo, esse cara, vamos dizer assim, esse é o outro indivíduo importantíssimo, tá? Nietzsche. Para Nietzsche, a ética é um mecanismo. A ética é um mecanismo de controle criado pelo ser humano, tá? Criado pelo ser humano, SH, ser humano. Então, no pensamento moderno, nós podemos utilizar diretamente essas ideias a respeito do desenvolvimento. Deixa eu ver aqui, me perguntaram. Deixa eu ver. Marcos Luiz, sim. Você está vendo os slides? Sim. Clica na câmera dele. É só você poder clicar na câmera. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor, então, mudar a imagem, focar a lousa. Conseguiu focar, Marcos? Beleza, conseguiu focar. Então, eu dei uma melhorada na imagem. Eu acho que conseguiu focar, certo? Então, o que acontece? Esses pensadores vão influenciar outros indivíduos que virão posterior a essa época, que virão posterior ao pensamento, certo? Então, nós temos assim, além da ética moderna, vamos colocar assim, ética contemporânea, certo? A ética contemporânea. O principal indivíduo é o chamado Jeremy Bentham, tá?
Jeremy Bentham. Bentham vai falar a respeito da chamada ética consequencialista. Como assim, professor? Ele vai dizer assim: uma ação é considerada boa visando as consequências dessa ação. Se as consequências dessa ação é uma consequência boa, então, portanto, é uma ação válida. Ética consequencialista, aí nós temos a chamada bioética, temos ainda a chamada neuroética. Então, existem diversas e diversas situações para a gente compreender essa questão da palavra ética. Então, bioética, cuidado com o meio, não só com o ser humano, mas um meio a qual o indivíduo estabelece contato frequentemente. A neuroética, questões de análise, análise dos distúrbios cerebrais, vamos colocar distúrbios cerebrais, ou seja, a neuroética está ligada diretamente à análise da ação dos indivíduos mediante a sua estrutura neurofisiológica. Isso Ô, foi Ronei, apenas, pois não? qual que é o nome da primeira ali? É Bentiana? Tá meio... Bentham, Jeremy Bentham. Bentham, deixa eu arrumar Ah, aqui, tá. Jeremy Beleza, Bentham. obrigado. Deixa eu ajeitar aqui, porque a letra é feia, vocês já sabem disso. Então, Bentham, tá ok? Jeremy Bentham é o nome do cara. A chamada ética consequencialista. Deu Obrigado. para visualizar agora, né? Ok. Dei uma caprichada lá, ficou legal. Então, Jeremy Bentham é o grande nome do pensamento ético contemporâneo a respeito da situação da consequência da sua ação. Então, a sua ação ética, ela é medida mediante as consequências de tudo aquilo que você faz. Sem contar que nós temos também, na ética contemporânea, vou colocar aqui, tá? Na ética contemporânea, ainda, vamos colocar aqui, nós temos a chamada Hannah, tá? Deixa eu colocar de branco, fica melhor. A ilustríssima chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt, tá? Opa, a Arendt, não tem isso aqui. É isso aqui, Arendt, tá ok? Segundo a Hannah, a ética e a política estão intimamente ligadas. Por isso, ela estabelece, tá? Vamos colocar aqui, crítica ao totalitarismo, certo? Vai combater as ideias da formação do Estado totalitário durante o período da era contemporânea, tá ok? Hannah Arendt, então, a ética e política estão lado a lado e ela estabelece uma crítica ao totalitarismo, portanto, estabelece uma crítica ao Estado alemão durante a Segunda Guerra Mundial, o Estado italiano, a Espanha e também a Portugal. Reorganizar o Estado para promover esse bem comum para a sociedade era uma das ideias da Hannah
Arendt, tá ok? E depois nós temos outros indivíduos, como John Rawls, como Robert Nozick. Esses indivíduos, eles basicamente não caem em provas dos vestibulares pelo Brasil afora, mas a gente está aí pelo caminho fundamental, certo? Agora, depois de feito isso tudo, nós podemos tentar resolver o exercício de número 1, tá ok? Então, essas ideias só para a gente revisar da antiguidade até a contemporaneidade, o pensamento ético, como é enquadrado dentro da estrutura da nossa análise ao longo do tempo, certo? Deixa eu mudar a projeção ou ainda espera alguém que esteja copiando? Bom, então eu vou mudar a projeção para a gente poder analisar nosso exercício, tá ok? Colocar aqui o nosso exercício para a gente poder analisar. Então, exercício de número 1. E foi muito bom a gente chegar até a ideia de Hannah Arendt, porque nós vamos precisar de algumas influências para resolver o exercício de número 1. Tá? Exercício de número 1 da Universidade Estadual de São Paulo é um exercício considerado difícil, mas não aquele difícil, difícil demais. É aquele na primeira fase do ser difícil. Diz assim: então, todos os alemães dessa época são culpados? Olha aqui, nós vamos ter que analisar com o pensamento da Hannah Arendt, tá? A questão da ética relacionada à política e também com a chamada a ética consequencialista de Jeremy Bentham. Diz assim: esta pergunta surgiu depois da guerra e permanece até hoje. Nenhum povo é coletivamente culpado. Os alemães, contrários ao nazismo, foram perseguidos, presos em campos de concentração, forçados ao exílio. A Alemanha estava, como muitos outros países da Europa, impregnada de antissemitismo, ainda que os antissemitas ativos, assassinos, fossem apenas uma minoria. Estima-se hoje que cerca de 100 mil alemães participaram dessa forma ativa de genocídio, mas o que dizer dos outros, os que viram seus vizinhos judeus serem presos ou os que levaram para os trens de deportação? Portanto, essa é a pergunta do nosso exercício. Todos são culpados pela execução de uma ação ou existem os elementos que determinam os culpados? Então, eu posso ser considerado culpado do genocídio dos judeus por não ter feito nada ou posso ser culpado pelo genocídio dos judeus pelo simples fato de eu ser um alemão e não ter feito nada. Então, essa é uma interrogação que está explícita no texto do nosso exercício. Então, diz assim: vamos analisar as alternativas. Opa, deixa eu mudar aqui, passou demais. Deixa, aí isso. Opa. Ao tratar a atitude dos alemães frente à perseguição aos judeus. O texto defende a ideia ou seja, quem é relativamente culpado por essa perseguição? Eu, como sendo um alemão, não sou alemão, tá? É só exemplo. Eu sendo um alemão, eu me torno culpado pela perseguição desencadeada aos judeus ou não? Ou, ou é pelo simples fato de eu ser um alemão ou pelo fato de eu não ter executado uma ação contra o genocídio. Então, vamos analisar as alternativas. Os alemães comportaram-se de forma diversa perante o genocídio, mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que acontecia no país. É uma resposta
que a gente pode considerar como verdadeira, porque tem uma ligação, é um comentário a respeito do próprio texto. Mas vamos analisar o restante para a gente ver como é que fica essa situação. Letra B. Esse tema continua presente no debate público alemão, pois inexistem fontes documentais que comprovem a ocorrência do genocídio. Então, a letra B totalmente errada. Existem, sim, fontes, sejam filmes, sejam fotos, sejam documentos, sejam artigos que comprovem, tá, a ocorrência do genocídio na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a letra B não tem nada de verdadeiro. Letra C. Esse tema foi bastante discutido no período pós-guerra, mas é inadequado abordá-lo hoje, pois acentua as divergências políticas no país, certo? Um tema de debate ético, de debate político, de debate na esfera cultural nunca é inadequado abordá-lo dentro de uma realidade diferente. É, sim, muito importante para a gente poder instituir e organizar o pensamento atual de acordo com os fatos que ocorreram. Também não pode ser verdadeira. Os alemães foram coletivamente responsáveis pelo genocídio judaico, pois a maioria da população teve participação direta na ação. Um erro grotesco logo no final da alternativa, porque fala que a maioria da população teve participação. E o próprio texto afirma que, basicamente, 100 mil foram convenientes com a ação. E esses 100 mil, portanto, não confere a maioria da população, não pode ser a letra D. Letra E. Os alemães defendem hoje a participação dos seus ancestrais no genocídio, pois consideram que tal atitude foi uma estratégia de sobrevivência. Então, essa alternativa também não pode ser uma resposta verdadeira, porque não refere-se realmente aos fatores que desencadearam a perseguição aos judeus. Portanto, a única menos, tá? A única menos incorreta é a letra B, não entra em desacordo com nenhuma outra afirmação e estabelece uma visão acerca do texto. Os alemães comportaram de forma diversa perante o genocídio, mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que acontecia no país. Note bem que esse exercício ele fala assim, muitos mostraram-se tolerantes. Ele não fala que foi nem a maioria e não fala que foi nem uma minoria, muito menos uma grande parte. Então ele fala muitos, dá a entender exatamente o que fica explícito no texto. Então, estima-se que cerca de 100 mil, tá? Olha, 100 mil alemães, que deixa eu marcar aqui, estima-se que 100 mil alemães participaram de forma ativa do genocídio. De forma passiva, pode ter até acontecido quando alguém via uma pessoa ser presa e não fazia nada, não executava nada. Então, esse exercício fala da estrutura ética que envolve os demais indivíduos. Então, eu não posso, dentro do âmbito de coletividade, falar então que todos os alemães são responsáveis pelo genocídio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eu posso afirmar que um grupo, uma parte ou muitos foram convenientes com essa ação, mas jamais eu posso afirmar que foram todos os indivíduos que participaram, que estavam na Alemanha, que participaram dessas ações, certo? Agora a gente vai fazer
o exercício de número 2. O exercício de número 2 faz uma volta ao pensamento grego e vai passar a respeito do pensamento moderno, ou seja, uma transição lá atrás do pensamento grego, passando sobre uma visão da condição do homem enquanto tal, no período medieval, período moderno, até chegar no período contemporâneo com Michel de Montaigne. Diz assim: os homens, diz antigo ditado grego, atormentam-se com a ideia de que tem das coisas e não com as coisas em si mesmo. Então, segundo o pensamento grego, até lembrando o pensamento das filosofias helênicas, então eu fico preocupado com aquilo que as coisas têm e não me preocupo realmente com a coisa. É uma expressão máxima do pensamento helênico, portanto, eu fico perturbado, a minha alma vai ficar inquieta mediante a análise daquilo que a coisa representa e não necessariamente com a coisa em si. Seria um grande passo em alívio da nossa miserável condição se provasse que isso é uma verdade absoluta, pois se o mal só tem acesso em nós, se o mal só tem acesso em nós porque julgamos que o seja, parece que estaria em nosso poder não levarmos a sério ou colocarmos ao nosso serviço, porque atribui à doença, à indigência, ao desprezo, um gosto ácido e mal se o podemos modificar, pois o destino de opa, pois o destino apenas suscita o incidente. A nós cabe determinar a qualidade dos seus efeitos. Então, o pensamento de Michel de Montaigne vem a relação entre o bem e o mal. E a noção da ética, o desenvolvimento da ética desde a antiguidade é justamente esse conflito entre o bem e o mal que vai ficar mais esclarecido dentro da Idade Média. Na Idade Média, segundo Santo Agostinho, nós falamos que o homem tem que buscar a cidade de Deus. A cidade de Deus é um local, é um ambiente onde prospera o bem, onde o mal não tem acesso. Mas o que é o bem e o que é o mal, essa é a nossa busca de análise nesse exercício. Então, de acordo com o filósofo, a diferença entre o bem e o mal, letra A, representa uma oposição de natureza metafísica que não está sujeita a relativismos existenciais. Totalmente o contrário. Então, o que é o bem, de acordo com a minha compreensão ética, de acordo com as minhas experiências que eu estabeleço dentro da minha cultura, vai determinar o que é o bem, o que é o mal. Então, portanto, dentro da cultura, dentro do ambiente onde o indivíduo se forma, eu tenho a concepção do bem, eu tenho a concepção do mal. Na antiguidade, na Idade Média, no período moderno, na contemporaneidade, nós criamos definições de bem e definição de mal. Então, portanto, sofre um processo evolutivo do pensamento e também da condição do tempo e espaço. O tempo a qual pertence essa ideia, essa denominação, e o espaço social onde ele é desenvolvido. Portanto, não pode ser a letra A. Letra B, relaciona-se com uma esfera sagrada, cujo conhecimento é autorizado somente a sacerdotes e religiosos. Não, o bem e o mal está ligado
uma estrutura sagrada, sim, até aí correto. Agora, o conhecimento é autorizado somente a sacerdotes religiosos, como ocorria no período medieval, na época das cruzadas, onde o papa, o bispo, tá, o cardeal, ele era chamado de arauto do evangelho, ou seja, o representante de Deus na terra. Então, a ideia do bem, a ideia do mal está ligada a um preceito moral e ético relacionado a uma cultura. Então, a cultura vai determinar a forma com a qual este bem ou este mal é introduzido na mentalidade dos indivíduos, certo? Letra C. Resulta da queda humana do estágio original de bem-aventurança e harmonia com o universo geral, com o universo. Também é uma resposta incorreta, porque não vai estar estabelecendo diretamente uma concepção acerca da análise do bem e do mal. Não faz nada de relação com a questão geral do universo. D. Depende do conhecimento do mundo como realidade em si mesma, independente dos julgamentos humanos. Estava tudo certo. Depende do conhecimento do mundo como realidade em si mesma. Como, por exemplo, na nossa cultura, o que é bem e o que é mal é determinado por nossa realidade, que pode ser diferente para outra cultura e assim sucessivamente. Então, independente dos julgamentos humanos, aí já é incorreto, aí já é inadequado, porque depende, está estruturado aos julgamentos que o homem faz. Portanto, joga fora. Sobrou, então, a letra E. Depende, sobretudo, da qualidade valorativa estabelecida por cada indivíduo diante da sua vida. Então, marca como resposta verdadeira a letra E. Professor, eu não entendi uma coisa. Como assim depende da qualidade valorativa estabelecida por cada indivíduo diante da sua vida? Então, as suas ações passam a ter um valor que é subjetivo, e esse valor está mediante as experiências do cotidiano que você realiza. Portanto, estabelecer ou depender dessa qualidade valorativa que é estabelecida por cada indivíduo diante da sua vida, mesmo considerando a cultura, mesmo considerando o contexto social no qual você vive, esse contexto social determina a condição da vida que você leva, tá? Essa cultura determina basicamente as formas com as quais você vai levar mediante a análise individual. Então, isso é muitíssimo importante. Então, a ética neste exercício, ela é colocada como um elemento individual na qual estabelece as ações como um valor. Pode ser, é a única resposta adequada para o nosso exercício. Portanto, letra E. Aí a gente fala da neuroética, muito pouco conhecida por muitas pessoas. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu entrei em contato com a neuroética foi a leitura de um artigo que eu fiz lá em janeiro, no início deste ano, bem no início de janeiro. Eu estava de férias, um amigo meu mandou mensagem no meu celular, em PDF tinha um artigo sobre a neuroética, dizendo assim que a neuroética, uma nova visão do pensamento ético na atualidade. Portanto, eu peguei e li o estabelecimento das ideias acerca dessa chamada neuroética. Achei uma ideia bastante interessante e inovadora também a respeito das transformações da estrutura da análise da própria ética. Vamos lá?
Exercício 3. A neuroética é uma área de pesquisa interdisciplinar que se contenta ou que se concentra nas questões éticas levantadas pelo procedimento cada vez maior acerca do cérebro e de nossa capacidade de monitorá-lo e influenciá-lo, bem como examina as questões éticas que emergem do entendimento cada vez mais aprofundado das bases biológicas, das ações e das escolhas éticas. Portanto, deu para você perceber que a neuroética aborda novas estruturas de análise fundamental. Então, quais são as disciplinas que estariam interdisciplinarmente ligadas ao estudo dessa neuroética? A psicanálise, a própria medicina, a psicologia, a filosofia também estariam ligadas à análise, ligadas à estrutura desse cérebro. Então, diz assim: diante dessa definição do campo da neuroética, marque a alternativa que não apresenta um problema especificamente neuroético. Então, eu vou deixar esse exercício para você resolver agora. Vou dar 2 minutinhos de relógio para você ler as alternativas e me falar qual é a resposta errada. E olha que você nem tem muito conhecimento acerca da neuroética, pelo menos assim penso eu. Faz aí que eu consulto aqui a minha folhinha para poder verificar a resposta adequada, certo? Faz aí, eu vou ficar quieto. Hum. Resposta letra
Por favor, quem respondeu? Ninguém respondeu? Eu É acho uma que é C, hein? letra. C. Exatamente, Caio, justamente porque a neuroética se preocupa com questões do cérebro, problemas. Por exemplo, a letra A diz assim: questões referentes à privacidade decorrentes de tecnologia capazes de decodificar o conteúdo mental. Então, está ligado diretamente porque está no conteúdo mental no cérebro. A manipulação de consumidores mediante técnicas de neuromarketing que influenciam suas tomadas de decisão, ou seja, a empresa farmacêutica que lança um remédio para combater problemas ligados à estrutura cerebral ou alguma doença ligada à estrutura neurológica. Também está correto. Letra C, questões referentes à utilização dos seres humanos como cobaias no teste da tecnologia cosmética. Poxa, por favor, eu quero saber, eu não sei, existe algum tipo de cosmético que está ligado à atividade cerebral ou não? Eu não conheço. Então, quando eu estava em casa, segunda, domingo, resolvendo esses exercícios, eu dei risada desse exercício, porque não existe testes da indústria cosmética para o nosso cérebro, tá ok? Mas na hora da prova você não enxerga isso. Então, muitas vezes pode estabelecer uma visão parcial desses exercícios e você pode acabar cometendo erro. A letra D fala da preservação das identidades, da alteração neurológica da memória. Já existem estudos na União Europeia e estudos na China e no Japão de manipulação da memória humana, tá? Isso parece até filme de ficção científica, mas já existem estudos acerca dessas análises que estão sendo desenvolvidas. E a letra E, questões referentes à autonomia decorrentes do desenvolvimento de drogas capazes de levar a comportamento estereotipados. Isso basicamente já ocorre. Por exemplo, você está com algum surto psicótico, você é encaminhado a como é que fala? Um psiquiatra, e ele começa o tratamento com uma medicação é propriamente a utilização de drogas medicinais para controlar o seu comportamento. Então, portanto, o exercício número 3, a gente fica com a letra C. Mais um exercício para a gente poder encerrar, porque eu tenho que converter o vídeo e deixar disponível hoje ainda para vocês, certo? A ideia do exercício número 4. Analisa essa imagem. De um lado, a representação central seria do homem, do ser humano enquanto tal. O ser humano carregando com sua mão direita a balança da justiça. E do outro lado, um código de leis. Ele pode ser tido como a Bíblia, muita gente acha a Bíblia, ou pode ser instituída como uma constituição de um determinado país. Então, são fatores que regem a conduta ética coletiva dos cidadãos que habitam um determinado território. Portanto, vamos analisar as alternativas. Deixa eu mudar aqui para facilitar a imagem. Ótimo. Diz assim. Deixa eu fechar aqui. Opa, agora deixa eu voltar. Então, começa assim o enunciado da questão número 4. O autor acima, em, o autor acima enfatiza a singularidade sobre a ética, tá? No que se refere à temática, assinale a alternativa correta. Deixa eu ver, tem um texto ainda, tá?
Tem a imagem e tem o texto. O texto diz assim: a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens dentro da sociedade, ou seja, é uma ciência de forma específica do comportamento humano. Coincide diretamente com aquela definição que nós colocamos a respeito da ética. Então, a ética é a ciência de estudo da ação humana ou do comportamento humano. É a ética que vai determinar se uma ação é boa ou ruim. Então, diz assim: o autor enfatiza a singularidade da definição sobre ética no que se refere à temática, assinale a alternativa correta. Letra A. A ética é uma reflexão sobre o comportamento moral dos homens em sociedade. Aí ficou fácil, né? Então, a gente pode marcar como verdadeiro, porque a ética e a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Então, é uma reprodução de parte do fragmento do excerto acima. Então, pode ser que seja a letra A. Letra B. A ética e a moral diz respeito à singularidade das normas e os valores, tá? As normas estão ligadas ao preceito ético, os valores estão ligados aos preceitos morais. Então, joga fora esta informação, certo? Letra C. O comportamento moral supõe a reflexão e declina dos princípios de normas que regem esse comportamento. Deixa eu ver de novo. O comportamento moral supõe uma reflexão que declina dos princípios e das normas. Não, é o contrário. Esses princípios, essas normas derivam basicamente de uma moral, de um costumes, ou seja, todas as nossas regras estão ligadas diretamente a um contexto moral, ou seja, para decidir aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido, temos uma ligação direta com essa possibilidade de ação do indivíduo. Então, não, a moral não resulta das normas, e sim as normas vão resultar deste elemento moral. Isso é fatal, pode marcar como errada. Então, letra D. Letra D diz assim: a ciência do comportamento moral enfatizam os aspectos psicológicos, deixando à margem um conjunto de normas e prescrições. Não, tá? O comportamento moral não vai enfatizar os aspectos psicológicos. Se falasse dos aspectos culturais, dos elementos essenciais dentro da sociedade, poderia ser, e não diretamente com essa ideia de pressupostos psicológicos. Então, deixa de lado a resposta da alternativa letra D. Letra E. A ética é a teoria e não parte do fato da existência no âmbito da história da moral. Ou seja, a ética não está ligada em nada ao elemento da moral. E aqui nós colocamos na lousa justamente o contrário, de que a ética é uma análise da ação, do comportamento do homem que está ligada diretamente aos seus costumes, que está ligada diretamente a uma moral. Portanto, a gente marca a alternativa letra A. Está ligada diretamente ao contexto do nosso fragmento do texto colocado como enunciado.
Só mais uma para a gente poder terminar, é uma do Exame Nacional do Ensino Médio, a respeito de Immanuel Kant, que nós falamos a respeito da ética deontológica, está até na lousa ainda. Então, diz assim o nosso enunciado, o nosso texto, na verdade, né? Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade de pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida fazê-lo, deixa eu ver, me perdi, tá? A sua máxima de ação seria quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Então, a ideia é perceber que eu estou sendo correto, infringindo um dever de cumprir com a minha palavra. Eu quero dinheiro emprestado, mas eu sei que eu não vou conseguir pagar. Então, eu vou estar fugindo do dever. Se eu peguei dinheiro emprestado com alguém, o meu dever é retribuir com o pagamento. Então, de acordo com a moral kantiana, ou basicamente a ética em Kant, a falsa promessa de pagamento representada no texto. Letra A, assegura que a ação seja aceita por todos. A partir da livre discussão participativa, não. Então, não pode ser essa questão do chamado imperativo categórico. Então, a ação dele não pode se tornar uma ação universal. Portanto, se ele não vai conseguir pagar, então ele não pode executar a ação de pegar dinheiro em empréstimo. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade de vida na Terra. Não tem nenhuma relação direta com a questão pressuposta no texto. Então, não. B, C, opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal. Então, para Kant, toda sua ação, que ela é desenvolvida, deve estar ligada diretamente com um princípio universal. Se você pegar dinheiro universalmente, quem pega dinheiro tem que devolver o dinheiro. Então, pode ser a letra C. Letra D, materializa-se no entendimento que os fins da ação humana podem justificar os meios. Não, aí é Maquiavel. Joga fora a alternativa D. Letra E, permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Não. Segundo Kant, a ação individual defende os interesses da subjetividade e não da coletividade. Portanto, resposta do exercício 5, alternativa letra C. Uau! Cansei pra caramba. Vou fechar o deixa ver, me mandaram mensagem aqui. Como assim ele opõe-se? Não tem como, não entendi a sua pergunta, Pedro. Como assim ele opõe-se? Na alternativa C, deixa eu voltar lá. Na alternativa C, opõe-se a um princípio de que toda a ação do homem possa valer como universal. Segundo Kant,
ele não se opõe, mas o texto, tá? Ele está referindo, a letra C está se referindo ao texto, de que a ação do indivíduo que pegou o dinheiro, mesmo sabendo que não vai devolver, é uma oposição a uma ação universal. Você pegou o dinheiro, você tem que pagar. Então, isso é uma condição universal dentro do entendimento de Kant. Então, a ação que está presente no texto é uma oposição, e não propriamente a visão de Kant, tá? A visão de Kant, você pegou dinheiro, você tem que pagar. E todo mundo que pega dinheiro tem que pagar. Mas, tá? Mas o texto se opõe a essa condição, ok? Entendeu agora? Então, muito obrigado pela sua participação. Gente, eu preciso encerrar o tempo, a aula, porque eu preciso fazer a conversão do vídeo. Eu estou na escola, eu preciso fazer a conversão do vídeo para poder salvar já no sistema, para vocês poderem verificar alguma dúvida que vocês tiverem, tá ok? Eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês nessa aula. Uma ótima terça-feira para todos vocês e uma boa semana. Até o nosso próximo encontro, tá ok? Beijo, um abraço carinhoso. Tchau, tchau. Valeu, Rony. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, professor.